A primeira apresentação pelo engenheiro Marcelo Gattais, titular da ANE e diretor do Instituto Tecgraf da PUC. Marcelo Gattais é diretor do Instituto Tecgraf de Desenvolvimento Tecnológico, de Desenvolvimento de Software Técnico Científico da PUC, onde coordena por ano mais de 30 contratos de cooperação universidade-empresa nas áreas de modelagem e visualização computacional. É professor titular do Departamento de Informática da PUC desde 1992. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em processamento gráfico. Possui graduação em 1975, mestrado em 77, em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Civil pelo Programa de Computação Gráfica da Cornell University USA. Passo a palavra ao meu amigo Marcelo Gattais e a gente vai sentar ali para assistir. Eu fiz uma pequena mudança, mas que é fundamental nesse. Eu queria transmitir a ideia da importância do que tem sido o setor de petróleo no desenvolvimento tecnológico brasileiro, mas, por um lado, vou tentar não... eu não me sinto capaz de fazer uma palestra como o nosso presidente acabou de fazer, num nível assim, mais abstrato e mais conceitual e estratégico, até por ser uma pessoa mais de operação, mas também, então, queria apresentar um ponto de vista, contar uma história de um caso que eu vivi, não em torno da minha pessoa, mas principalmente em torno das instituições e dos problemas das instituições que eu tenho vivido ao longo desses tempos, principalmente a PUC e a Petrobras. Então, eu queria trazer isso, e a única referência pessoal que eu quero fazer são a 3 pessoas que iniciaram essa ideia, e até para justificar tudo que vai se seguir, nós vivemos num país em que as transformações são muito rápidas, muito mais rápidas do que nos outros. Né? Eu me lembro de uma vez conversando com um colega inglês, ele disse: nós estamos com um problema incrível, uma coisa absurda, uma catástrofe, mudaram 15% o nosso orçamento. Eu disse: nós também, só que foi ao contrário, nós tiraram 85%, sobrou 15% no nosso orçamento. Então, essa é a diferença de que vivem o resto do mundo com a gente. As nossas direções estratégicas mudam muito e muito fortemente em curto espaço de tempo. Num desses eventos, e eu vou só me concentrar nesse evento, a PUC, que era integralmente financiada por um projeto da FINEP, da antigo BNDES, depois FINEC, se viu numa situação de continuar a desenvolver suas pesquisas sem apoio público. Né? Principalmente isso ocorreu primeiro com o centro de computação, que era dirigido pelo Luiz Martins, e o Luiz Martins estava com aqueles computadores todos, aquelas coisas todas, e disse: agora vamos cobrar manutenção disso tudo, atualização disso tudo de quem? Dos pais dos alunos? Então, ficou uma situação complicada. E o Pelúcio e o Padre Laércio, que estavam na época, me deram uma ideia de assim: vem cá, vamos montar um projeto para tentar fazer coisas que atendam as empresas, e com isso a gente consegue manter isso aqui dentro da universidade. Então, essa é a missão, esse é o projeto, e eu agradeço a eles infinitamente por ter me dado essa oportunidade, porque isso foi toda a minha vida, foi meio que em torno disso. Naquela época, nós tínhamos uma infraestrutura ainda de mainframe, etc. Conseguimos fechar o nosso primeiro contrato com o SEMPES, com o Frederico, que está sentado ali nessa coisa, que era para desenvolver o tal do GKS, que é uma longa história. Se entrar só nisso, a gente gasta o tempo da palestra. Mas, só para dar uma ideia, que, no fundo, o que a gente fazia era uma infraestrutura para nós e para a Petrobras. Ao mesmo tempo, nós tínhamos mais ou menos o mesmo parque computacional, mas eram coisas assim bem de computação básica, né? Coisa de serviço. Né? Era uma coisa de serviço que a gente tinha que fazer para colocar lá. Ali está o Pelúcio e o Lindolfo sentado também, vendo nossa primeira fase das coisas. Essa fase durou até 1990,
né, de 87 a 90, e aí a gente percebeu que se a gente não se envolvesse mais nos problemas mais diretos da empresa, que a Petrobras tinha uma série de desafios super interessantes na época, né? Levar as águas profundas, tinha vários assuntos que eu vou mostrar um pouco adiante. Não adianta você fazer uma coisa para outras pessoas usarem. Ali, isso é uma das coisas que na área de computação ocorre, mas também ocorre muito em qualquer outra área. Você faz uma coisa para o outro usar, o outro não usa e você se torna um inútil. Porque aquilo que você fez... então, era melhor a gente ir um pouco adiante e começar a se envolver diretamente com as atividades fins na área de engenharia e geologia. Né? Naquela época, agora eu me sinto até mal contando essas histórias na frente de petroleiros ilustres, nós tínhamos um problema de começar uma produção nacional e substituir os navios que a gente tinha de transporte por navios que ficassem estacionários no meio do mar, né, e se tornassem plataformas de exploração. Então, teve, por exemplo, esse projeto interessantíssimo do sistema Turret, que envolveu a USP, envolveu um monte de outras universidades, a UFRJ, vários outros, e nós também estávamos lá nesse processo de como criar sistemas de ancoragem que parassem os navios no meio do mar. Isso foi um desafio super interessante. Outro desafio que tinha naquela época, que os engenheiros da Petrobras trouxeram, que eram muito criativos nesse processo, era nós estávamos botando tantas instalações marítimas que umas começavam a interferir nas outras. E o processo de ancoragem de uma instalação marítima, geralmente, se está numa altura H, o footprint dela é 3 vezes H, com ancoragem convencional. Então, você começava cada vez que você ia para águas mais profundas, você tinha um problema de maior base para as instalações. Então, o pessoal do SEMPS e da Petrobras fez os estacas de sucção, fez a estaca torpedo, que foram avanços, né, muito grandes, que diminuíram esse footprint em 3G, praticamente. Então, isso... E o que a gente fazia? A gente ficava ajudando, já que a gente fazia a parte gráfica, a gente gerava os modelos, a gente começava a ligar com os programas que um tinha na gaveta, o cara tinha terminado, o Álvaro tinha terminado o doutorado lá naquela época, a gente pegava o programa do Álvaro, rodava os programas, tirava lá os resultados e fazia uma engenharia num nível que era um nível que permitisse vencer esse tipo de desafios, né? Então, a gente, na realidade, estava mais operacionalizando tudo aquilo para fazer. E, ao mesmo tempo, a gente foi também, tinha o nosso lado de pesquisador, né, desenvolvendo técnicas matemáticas e tal. Essa aqui também só um exemplo que nos animou muito naquela época, no início, em 98, que foi quando a gente conseguiu ganhar um prêmio, fazer a partir da tecnologia da tese, fazer um produto, e aquele produto ter sido também difundido tanto na academia quanto no meio de produção. Então, aquilo foi ótimo, porque às vezes conseguimos, né? Quer dizer, conseguimos construir a ponte que ia de um lado para o outro. Conseguimos ter reconhecimento acadêmico e fazer alguma coisa que fosse relevante. Então, ficamos trabalhando nessa coisa de estabilidade de sistemas flutuantes. Tivemos o infeliz acidente da P-36, que foi uma revolução dentro do sistema, né? É impressionante, é interessante a gente rever as coisas, porque agora mesmo nós tivemos um problema em Mariana, né, com a barragem do Fundão. Nada aconteceu de significativo do desastre até hoje que se compare com o que aconteceu dentro da Petrobras quando afundou aquela plataforma. A Petrobras se reinventou dentro daquele momento com aquele afundamento. Criou modelos digitais de todo o seu inventário marítimo. A gente teve um processo fantástico de desenvolver software, colocar software dentro dos sistemas com planos de emergência e tudo mais. Das coisas assim que até confirma aqui o nosso... Não sei onde está o mouse aqui. Não consigo botar para tocar.
Mas tem uma... Ah, está aqui. Tem uma reportagem aqui do Jornal Nacional, que não sei se vai tocar. Aqui não toca, toca aqui. Não era nem preciso ouvir a Agência Nacional de Petróleo e a Marinha vão investigar as causas do acidente na plataforma P34 da Petrobras, que sofreu pane no sistema elétrico e está adernada na costa do Rio de Janeiro. 3 centros de operações montados no Rio, em Macaé e em Alto Mar. O legal dessa coisa não é ouvir a Fátima Bernardes, mas mostrar como ela era novinha naquela época, né? E ver que mostrava ali um centro de operação da Petrobras que, no fundo, estava rodando... Estão trabalhando? Não, ele não... Isso é um problema de placa de vídeo. Pode passar, deixa os vídeos para lá. Senão eu vou atrasar o evento. Peraí, eu vou precisar de ajuda para sair desse rolo aqui. Tá. Então, mas então, aquilo mostrava só uma comprovação que a gente, o tamanho das coisas que tinham sido feitas e os centros de emergências que tinham sido criados e tudo mais. Mas tinha uns caras também na Petrobras que tinham mania de ficar estudando esse problema aí de separação dos continentes, e tinham lá aqueles softwares que usavam umas caixas de areia para ficar empurrando de um lado para o outro, para gerar modelos, né, Jean Vrouet, até hoje. Então, isso também foi um desafio interessante que foi apresentado para a gente como uma maneira de buscar criar softwares para essa área também. Quer dizer, isso é um problema, né? Então, cria ali e tal uma área, um modelo, quais são os modelos, os movimentos tectônicos possíveis, como é que você pode refazer isso e tal. Também gerou uma linha de software muito interessante que a gente trabalha até hoje dentro dela, que foi muito produtiva, né? Teve aqui também a área de poços, que é uma área muito, muito forte, muito interessante, que até hoje também vem desde aquela época, com perfilagens, a correlação entre as medidas eletromagnéticas e os tipos de rocha que você tem lá dentro, toda a perfuração guiada, fazer a perfuração em tempo real, etc. Foi também nesse contexto que a gente criou uma linguagem de computação, só para fazer as trocas de informações de uma coisa que foi Lua. Depois eu vou falar um pouco mais dela. Mas é interessante que, nesse contexto todo, nós chegamos em 1996. Eu sei que está um pouco confuso aqui, algumas coisas avançaram na data, porque eu tento manter todos os assuntos juntos, senão você fica pulando... todos esses anos trabalhando com a Petrobras, eu passei a só saber raciocinar meio assim naquela linha de geologia, geofísica, com a mesma estrutura, né, mental da coisa. Então, mas uma coisa interessante foi o seguinte: em 96, veja bem, a Petrobras tinha nos contratado, o Frederico nos contratou, porque acreditava na gente, etc. e tal, mas também ele não tinha muita outra opção, porque o software tinha que ser feito no Brasil. Até 96, a Petrobras era impedida de querer sair comprando um software da coisa. Tinha que desenvolver aqui. Era a lei de informática. Então, nós tínhamos feito uma série de coisas, porque a lei da informática nos protegeu, mas agora acabou a proteção. O chapéu saiu. Então, provavelmente, o que vocês pensam assim, o que a gente vai fazer? A gente vai sumir, vai desaparecer? Não. Como é que a gente olha dentro de um outro modelo e tenta achar uma outra oportunidade? Nós já tínhamos 10 anos que tínhamos começado essa cooperação. Nesse tempo, a gente aprendeu quais eram os problemas, quais eram os dados, como é que as coisas rodavam. Então, a gente resolveu sair por uma posição de... Tínhamos uns 60 produtos naquela época na Petrobras. Abandonamos uns 30, porque não iam ter competitividade internacional. Uma outra parte, a gente se concentrou neles e disse, bom, isso aqui a gente consegue fazer num nível mundial. Vamos fazer isso no nível mundial, já vínhamos fazendo no nível mundial, e vamos integrar com os outros que vierem por aí. Vamos tentar resolver o problema da companhia, gerar riqueza, porque gerando riqueza a gente continua existindo, a gente vai continuar sendo necessário.
Também aqui tem uma parte aqui que já mostra também aquela fase que foram os acidentes também, que gerou uma demanda enorme de software, de integração, integrar com o software do SEMPES, que fazia a navegação da pluma, da mancha, junto com o sistema de geoprocessamento e todas as outras coisas. Então a gente foi fazendo isso e foi ampliando a nossa atividade. Por incrível que pareça, vocês vão ver depois mais fortemente, números, a gente cresceu muito mais nesse período. Quando acabou a lei de informática, a gente cresceu numa outra taxa com uma taxa de crescimento maior do que a que a gente vinha tendo. Em 2000, nós já estávamos do poço ao posto. Nós já estávamos lidando com geologia, com geofísica, E aí a gente foi achando oportunidades. Cada lugar tinha uma oportunidade interessante. E, por incrível que pareça, nós chegamos nessas oportunidades antes do resto do mundo chegar. Porque essa relação entre academia e empresa era mais estreita do que qualquer outro lugar no mundo. Então, por exemplo, o uso de inteligência computacional para minerar dados dentro de um volume sísmico, a gente já usava isso muito antes do pessoal falar em Big Data e Data Mining. Porque a gente já estava fazendo isso. Porque tinha essa necessidade ali na frente. Eu tinha que descobrir, dentro daquele levantamento sísmico enorme, eu tinha que reconstruir o modelo estrutural, que seriam os horizontes, as falhas, etc. E a gente fazia robôs que andavam ali dentro para buscar as coisas. Eram as teses de mestrado que a gente estava bolando, e aquilo ia sendo automaticamente introduzido dentro da Petrobras. Tá? Tinham outros softwares também interessantes aqui, como, por exemplo, simulação, né, para grandes reservatórios, etc. Esse sistema do Gerecim é um sistema também que foi muito interessante, porque a Petrobras também passa por solavancos para um lado e para o outro. Hoje está até muito mais violento do que foi no passado. Mas tem um dado momento assim, nós não vamos mais desenvolver esse software, agora nós vamos focar na atividade fim. Aí, bem ou mal, tem aquele software lá maravilhoso, feito com 10 anos, 15 anos de trabalho, com uma equipe grande. Aquilo meio que migrou quase que naturalmente para a gente. A gente continuou mantendo aquilo. Aí, quando ela resolve retomar a atividade, ela migra de volta para ela. E essa relação foi assim tão próxima nesses anos todos e muito positiva, até para amortizar essas mudanças de direção. Porque a gente está focado na tecnologia, na manutenção dela, na forma de fazer, em resolver problema. O resto não é nosso assunto. Então, como a gente tinha essa ligação aí, que essa coisa tinha esse projeto. Hoje isso não é possível, porque bate numa dessas Pricewaterhouse da vida, vai dizer assim, não, por que a Petrobras tem aquele grupo como uma relação assim? Não, tem que botar uma licitação nisso, tem que fazer uma outra coisa nesse processo, porque senão tem alguma coisa errada. Essa é a visão dentro de um modelo diferente. Quer dizer, entender uma coisa que existe no mundo todo, que as grandes empresas têm grandes parceiros em todas as atividades complementares dela, aqui não é uma visão correta. Aqui é uma visão de que você tem que trabalhar dentro de um modelo de licitação, porque senão tem alguma coisa errada acontecendo aí, tem algum processo. Então, bom, esse aqui foi um outro sistema também que nós fizemos, desagradamos um pouco a Schlumberger, que chegou quase a processar a gente por isso, porque esse sistema foi feito a pedido do pessoal da Petrobras com as ideias que eles tinham. Só que ficou tão bom que desalojou lá um monte de sistemas que eles tinham lá dentro. Aí eles tentaram fazer todo tipo de pressão em cima da gente para a gente parar, interromper o sistema. Mas também era uma outra relação, né? A gente chega dizendo, não vai lá e briga com a Petrobras, deixa a gente em paz, eu só fiz o que foi pedido. Aí pronto, acabou a briga e encerrou o assunto. Mas teve esse negócio. Teve outra área, nem tudo foi assim tão fantástico. A gente investiu muito nessa área de realidade virtual, de grandes salas de visualização, que foram utilizadas, mas que não se tornaram assim, não deram o benefício que o custo dela colocou. Então, hoje em dia, por exemplo, quase toda essa atividade dentro da cooperação está indo para
pequenos portáteis, etc., a gente está trabalhando com uma outra linha de equipamentos, né? E, na realidade, em vez de ter aquela grande compreensão do campo, da instalação industrial, né? Botar a pessoa para andar lá dentro e tal, o que está mais contando é você ter um sistema de operação para as coisas, né? Você consegue, por exemplo, hoje tem sisteminhas nossos que são triviais, mas que são importantes. Você, vou resolver um problema de pintura numa plataforma. Que coisa vai pintar? E o sujeito entra no modelinho virtual, no computador, escolhe, aí esse troço vai pintar, então já sai a ordem de serviço, quantos galões de tinta, etc. e tal. Você pode acompanhar o empreendimento. À medida que o empreendimento está acontecendo, você vai vendo o modelo real substituindo o modelo virtual, e, ao mesmo tempo, saber se está na hora, não está na hora, está atrasado, se abriu algum problema entre a curva de planejamento e a famosa boca de sapo lá. Então, essas coisas todas, para isso, esse modelo virtual está servindo bastante. Ter um contraparte virtual do empreendimento real, hoje em dia, é fundamental. É fundamental. Vou ter um exemplo da GE ou da Boeing, que, por exemplo, todas as turbinas de todos os aviões que estão tomando no mundo todo ficam sendo monitorados dentro de um modelo de simulação para saber o que pode acontecer, etc. Nós vamos ter todas as atividades de engenharia assim. Tudo que estiver acontecendo tem um virtual acompanhando, que faz predições. Eu não gosto dessa palavra simulação. Se eu me apresentar, eu sou um cara de simulação numérica. Simulação pode ser um pouco de enganação, né? Está simulando alguma coisa. E hoje em dia a gente tem que ser muito claro. Eu estou fazendo predição. Predição é prevendo o que vai vir aí na coisa. Você faz predição e faz, ao mesmo tempo, sensoriamento de tudo que está acontecendo. E vai comparando uma coisa com a outra. E vai tentando melhorar a operação para essas coisas acontecerem. Isso está sendo uma área muito interessante, né? Para lidar com isso, para planejar. Vou botar um robô lá dentro. Antes de você botar o robô lá dentro, você mandar construir, bota o modelo do robô dentro do modelo da plataforma, vê se ele vai conseguir fazer todas as operações, põe um cara lá tentando fazer isso com aquele virtual. Se der certo, aí você compra o robô, parte para o resto das outras coisas. Então, essa outra área também aqui, que o professor Sayão é especialista, todos os vários sistemas, não todos atualmente, mas vários sistemas de dutos da Petrobras são monitorados por um sistema que tem uma visualização dessa real, que tem uma série de coisas, que tem sensores que estão sendo medidos, que estão sendo avaliados para saber se vai ter se o talude vai estar estável, se não vai estar estável, etc., dependendo das condições que estiverem sendo submetidos. Tá? Bom, então, voltando aqui à história do TecGraph, o Axé, não sei se eu estou demorando muito já, mas o seguinte, então tá bom, então eu vou um pouco mais rápido. O pré-sal foi uma outra dimensão para o Brasil. O pré-sal deu uma esperança, deu um empurrão em tudo que a gente estava precisando. Para nós, ele teve um efeito assim, um pouco transformador, porque nós íamos muito na direção de que o próprio pessoal da Petrobras estava fazendo uma série de coisas e a gente estava numa atividade mais de suporte, né, computacional, de modelos, disso, daquilo. Então, mas, de repente, como tinha tanta coisa para fazer, a gente teve que entrar no bolo, entrar com serviços, com coisas que existiam nisso. Então, teve, por exemplo, a questão da perfuração do pré-sal, parecia ter um problema incrível. Mas a engenharia tem isso de ruim, você sabia? Que ela não valoriza o trabalho que ela faz. Quando o problema é difícil, o que o engenheiro quer fazer? Ir lá resolver o mais rápido e o mais barato possível. Nós somos treinados para isso. Então, a gente diminui a nossa importância. A gente chega lá, resolve, hoje em dia, você fala, não, está furando o pré-sal, claro, furou. Fácil passar, qualquer um passa. A broca não prendeu a broca, porque o sal é fluido
e prende nada. Porque bolaram lá, o pessoal da Petrobras, junto com a gente, bolaram, aplicaram em não sei quantos mil postos, passaram tudo com sucesso. Não tem bloco a perder, não tem nada acontecendo de ruim, esquece eles. Tá certo? Não é uma coisa que... pensa que a advocacia e as outras áreas é muito diferente disso. O pessoal cria o problema para viver do problema. Nós criamos uma maneira de empobrecer a gente mesmo. Porque essa é a nossa missão na vida. Vamos resolver o problema e está acabado. Tá? Por exemplo, teve uma outra coisa também que mal se ouviu dentro do negócio. Os campos brasileiros, a costa brasileira é muito fraturada. Com exceção daquele problema da Chevron, a Petrobras tinha que lidar com isso tudo. Fez um GT, o diretor Estrela está aqui, sabe disso, comandou isso tudo. O Brasil, eu me lembro uma vez, eu estava nos Estados Unidos dando uma palestra, e eu encontrei um colega meu de Cornell, e chegou para mim e falou assim: você está trabalhando com a indústria de petróleo, uma cara assim de negativa, né? Você é um sujão, você está sujando o planeta, né? Aí toma. Eu acho ótimo que a gente trabalhe com a indústria de petróleo, porque é justamente a maneira da gente dar a nossa contribuição. Uma indústria onde a gente pode dar... Não, aquilo tem muito interesse, tem muito isso, tem muito aquilo. Não. Aí eu me lembrei desse caso aqui. Nós a Petrobras fez, nós participamos de um GT que analisou praticamente todos os campos. Reduzimos pressão de produção, reduzimos produção para manter a segurança. Trabalhamos, aqui pode aumentar, aqui pode reduzir, aqui pode isso, pode aquilo. Funcionou bem. De novo, é o tipo do problema que funciona bem, não dá nenhum desastre ambiental, não mexe em nada, e pronto, a gente some dentro de novo. Essa é a nossa missão das coisas. Agora, a impressão que eu tinha, que o sujeito estava me dizendo, era que trabalhar com uma empresa não ia adiantar nada. Eu ia dar um parecer técnico que alguém ia jogar na gaveta e ignorar de alguma forma. Não foi isso que aconteceu. Tudo rodou muito bem, e acho que foi importante a gente ter participado. Foi uma felicidade muito grande a gente ter participado. Bom, então, quando a gente chegou a ter aqui um cabedal de sistemas dentro da Petrobras, muito, né? Chegou a ganhar prêmios tanto da própria Petrobras como prêmios externos. Tem 2 prêmios aí, um que eu ganhei do Lula, outro que eu ganhei do Fernando Henrique. Então, não vou me tomar partido nessa discussão. Lua, que foi uma linguagem, projetou o Brasil bastante. Ele já viu, tem muitos livros no mundo escritos sobre Lua, tem muitos aeroportos, quase todos os aeroportos da Europa são automatizados com base em Lua, etc. Foi uma ferramenta que não deu um modelo de negócios, porque o criador de Lua, que era o Roberto Iruzelinski, ele era um apaixonado pela coisa também, então ele dedicou a vida dele também a tocar isso aí, né? Então, ele até criou um outro grupo dentro da PUC, mas que também parceiro nosso, que fica trabalhando nessas coisas. Gerou prestígio e deu uma imagem de competência, porque você disse assim: estou produzindo software no Brasil, na América Latina, aquilo lá nasce alguma coisa além de banana, lá, não, tem que ter uma forma de ter isso. Nossa posição do Instituto, lembra dessa propaganda da Petrobras? Tinha no cantinho, às vezes alguém se lembrava de botar assim, desenvolvido pela PUC Tecgráfica. E estava bom para nós, porque era essa a nossa posição. Não. Nós éramos um ator coadjuvante dentro de um cenário, uma coisa da dimensão que é a Petrobras, a gente com uma dimensãozinha lá, estava muito bem nessa posição. Agora, a Petrobras sempre fez isso aqui. A Globo chegou nesse processo aqui, não vou tocar porque não está funcionando direito as coisas, mas esse negócio ali também, várias dessas coisas que aparecem na Globo eram tecnologias feitas dentro do laboratório. Só que a Globo nunca apareceu nunca disse que a gente existia dentro da coisa. Bom, mas a gente estava nessa vida assim, meio de tudo bem, a gente está cuidando aqui mesmo de produzir artigos, teses. Eu não apresentei nada do lado acadêmico nosso, nós temos uma boa produção, tem 1000 e tantas
Durante esses anos todos foram produzidos 1000 e tantos papers, um número grande de doutores, mestres, etc. Isso não é o nosso de hoje. Mas gerou um grupo de pessoas alinhada, orientada. Estou terminando, achei. Aqui. Esse grupo tem lá um perfil de alta tecnologia, com doutores, etc. Só deixa eu falar esse negócio aqui. Aqui é uma forma interessante. Você vê que na época que a gente estava desenvolvendo o GKS, a gente tinha um grupo de 12 pessoas. Fred conhecia todos pelo nome. Tá certo? Quando a gente entrou na engenharia e geologia, houve uma mudança. Quando a gente foi para essa função de integradora, a gente foi do poço ao posto, em todas as atividades, porque aí aí a gente achou um nicho de ser útil para a empresa, que era isso. E aí, quando a gente entrou na fase do pré-sal, a gente teve que entrar nessa fase de consultoria e serviços também, junto com a coisa. De 2011 para cá, a gente está vivendo uma fase que eu ainda não conheço. Ainda estou tentando... Eu estava pensando aqui se eu ia me aposentar e morar no Algarve, que era nessa fase aqui. Tem bons vinhos, ali é ótimo, mas de lá para cá parece que tive que desaposentar a ideia de aposentar e voltar para a ideia de tentar achar um outro modelo nesse país conturbado que a gente está vivendo. Tá? A gente chegou a montar uma empresa, a empresa até hoje existe, chegou a fazer um produto para a BG que foi finalista na NP de coisas, mas no final a gente acabou mesmo concentrando tudo de volta na mãe PUC. Tá? A PUC criou um instituto. Tudo isso eu estava lá dentro do departamento de informática. A PUC criou um instituto Tecgraph, no qual me deu para dirigir. Tem uma parte do prédio todo aqui dedicada a isso, com essas coisas. É um instituto razoavelmente grande, né? Aquele número de pessoas, são 400 pessoas, né? Tem 13 áreas de atuação. Nós estamos expandindo a nossa atuação hoje, estamos entrando na área de treinamento militar, de entretenimento e de medicina também. Nós estamos começando a ter outras coisas, estamos fazendo aí até impressão de fetos, estamos fazendo uma série de outras coisas aí nesse aspecto. Então, quer dizer, é um pouco uma visão pessoal. Eu peço desculpas disso, porque estou falando um pouco mas eu acho que é uma experiência. Dentro dessa experiência, quer dizer, existem outras, claro. Essa experiência aconteceu na COP, aconteceu na USP, aconteceu mesmo dentro da PUC, em outros grupos, com outras situações, etc. Mas eu achei que era um ponto para a gente discutir a partir de casos que eu tenho mais conhecimento. Obrigado, Axé. Desculpe ter... Eu peço que a gente deixe o debate para depois da palestra do Estrela, que eu vou apresentar agora. E, sem mais delongas, porque nós já estamos um pouco atrasados, nós ouvimos muito falar do pré-sal, agora nós vamos ouvir do pré-sal por quem foi o diretor de exploração e produção da Petrobras, quando a Petrobras encontrou o pré-sal. O Guilherme Estrela, que é o nosso próximo apresentador, é geólogo, participou das primeiras pesquisas de exploração do óleo no mar brasileiro. A partir de suas investigações teóricas sobre a geologia marítima, conduziu os estudos pioneiros, conduziu junto com a sua equipe, os estudos pioneiros que levaram à descoberta de jazidas do pré-sal. Como geólogo de campo e trabalhando para a Petrobras no Iraque, descobriu em 1976, junto com a sua equipe, o gigantesco campo de Majnun, com reservas superiores a 10 milhões de barris. Na realidade, 80 bilhões de barris. Era muito pouco. Como você sabe, o Brasil
não chegou a um acordo com o Iraque e nós tivemos que renunciar à exploração desse campo por iniciativa do Shigeaki Ueki, que era na época ministro de Minas e Energia. E o Frederico está me fazendo esse sinal aqui que vocês devem reconhecer. Muito bem, então sem mais delongas, por favor, doutor Estrela. Bom dia a todos. Agradeço o convite da Academia Nacional de Engenharia para a gente apresentar aqui as visões da participação da Petrobras nessas últimas décadas em termos de desenvolvimento brasileiro. E digo logo de início que só com o TecGraph a minha palestra estava absolutamente dispensada. A minha palestra não, a minha conversa com vocês estaria absolutamente dispensada, né? Porque o TecGraph eu fui um privilegiado observador, né? No SEMPES e depois como diretor da empresa, da enorme, né, extraordinário avanço que nós tivemos, né? Hoje, começando como o Gattaz falou, com pouca gente, e hoje temos lá centenas de pessoas, doutores e mestres, e já formamos uma geração praticamente de pessoal especializado, extremamente competente, né? Então, é um exemplo, talvez, com certeza, o Gattaz e o Frederico, que lá no SEMPES teve, Jean Vlo também trabalhava lá no centro de pesquisa da empresa, dos melhores e dos mais importantes, né? Porque não só foi uma parceria, enfim, não foi uma parceria passageira nem momentânea, foi uma parceria que uniu grandes interesses da companhia, né, junto a uma instituição acadêmica da maior credibilidade, maior competência no Brasil, que é a PUC-Rio, né? Então houve a coincidência de interesses, né? De modo que não foi uma coisa, como eu disse, uma coisa de momento, está lá até hoje e numa iniciativa que certamente engrandece o Brasil, engrandece a engenharia brasileira, né? Então, uma coisa, é um exemplo absolutamente definitivo, né? E importantíssimo, né? Porque, e aí eu me refiro também à palestra do nosso presidente, doutor Vivacqua, e abro um parênteses logo dizendo o seguinte: eu não tenho slides porque também não sou técnico mais, né? Eu sou, enfim, desde o SEMPES e depois na diretoria da companhia me transformei numa pessoa que não, a técnica, quer dizer, o detalhe técnico como profissão não participou mais da minha rotina e do meu dia a dia, de modo que é difícil até fazer um slide hoje para mim, né, para a apresentação. Mas de maneira, eu me referindo à palestra introdutória do presidente Vivacqua, a transformação do nosso contingente, eu digo brasileiro, do contingente brasileiro de engenheiros, eu tenho um filho que é engenheiro, né, num corpo de reflexão política sobre o Brasil, sobre o nosso país, sobre o passado, a história brasileira, o presente, o futuro desse país, é absolutamente essencial para nós continuarmos com uma ação soberana, né? E isso não é fácil, como disse o Gattaz, né? A comunidade de engenharia ligada às suas atribuições absolutamente técnicas e rigorosamente técnicas, né? O que nos diferencia, nós geólogos dos engenheiros, nós temos mais liberdade, vamos dizer assim, de atuação em relação às grandezas absolutas, né? E então a comunidade de engenharia e de engenheiros, ela não tem não exibe uma postura de reflexão política sobre o Brasil
original. Então, isso é uma e o doutor Vivacqua é sempre... eu conheci o professor Vivacqua há 3 semanas atrás e realmente, com uma palestra dele lá na PUC, absolutamente sensacional, extraordinária, Vivacqua, né? Então, esse é um desafio, né, que a Associação, a Academia Nacional de Engenharia tem pela frente, né? Introduzir e sensibilizar a comunidade brasileira de engenheiros, novos, principalmente, né? E nas universidades, ainda inclusive não formados, na sua fase de estudantes, para a sua, eu diria, responsabilidade mesmo, de construção da nação brasileira. E me lembro, aqui o Nelson, também membro da Academia Nacional de Engenharia, que, como eu, somos membros da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, da América, né, Nelson? E na sessão lá de bem-vindas, né, de acolhimento dos novos membros, quando eu fui lá, e a sessão foi aberta também por um discurso do presidente da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, e ele tinha umas 500 pessoas no auditório, né? E ele deu uma notícia de que, para o próximo ano, acho que isso foi em outubro, talvez, para o próximo ano, as verbas do governo americano para pesquisa, desenvolvimento e engenharia, para tecnologia, né, tinham diminuído para o setor civil e tinham aumentado para os laboratórios e centros de pesquisas das Forças Armadas norte-americanas. E essa notícia causou um zum, porque ali estavam os representantes da atividade de desenvolvimento tecnológico, científico e tecnológico, civis, né? E o homem lá no púlpito, lá em que ele estava fazendo o discurso de abertura, notou isso, que foi uma coisa absolutamente audível, né? E ele parou e disse: bem, recebo com tranquilidade a manifestação de vocês, só que tem o seguinte: nós, como cidadãos norte-americanos, não discutimos em nenhum momento a soberania nem a segurança nacional. Não é mesmo? Então, o mais poderoso, a Academia de Engenharia do mais poderoso país do mundo, né, que tem na sua base de poder ciência e tecnologia e na sua base de poder a engenharia, ou as engenharias, que nós geólogos nos introduzimos aí, né, com a permissão dos engenheiros, naturalmente. Mas, de qualquer maneira, eles têm... Esse é um valor inegociável, indiscutível na sociedade americana, no seu contingente de engenheiros, né? Então, um país como o Brasil, eu cito novamente o Vivacqua, ele apresenta isso com bastante clareza. Um país como o Brasil é um país grande. Nós somos um país importante com recursos, como disse ele, estratégicos, naturais, culturais, um povo espetacular, um enorme, né? Nós temos, até para complementar as suas informações, Vivacqua, temos a maior floresta permanente do planeta, né? Perdemos para a taiga russa, mas a taiga russa no inverno desaparece, né? Então nós temos a maior floresta que produz 20% do oxigênio da atmosfera, é a floresta amazônica. Nós temos o maior aquífero de água potável do planeta, que é o aquífero Guarani, né? Com água suficiente para 250 anos de consumo da humanidade, né? Nós seremos, segundo a FAO, em 2024, o maior produtor de alimentos do planeta, né? E temos, e o Vivacqua também fala nisso, temos 2 das maiores e mais importantes províncias metalogenéticas do planeta, o quadrátero ferrífero e seu entorno, que já está no estágio adiantado de produção, mas temos Carajás, que é uma coisa absolutamente fantástica, planetariamente, um planeta, né? Temos a Amazônia Azul, que é um território que a ONU, não sei se já confirmou, mas há alguns anos ainda estava em discussão, um território atualmente submerso,
Né, Fred? Nós geólogos dizemos que o território atualmente estava submerso, porque estava imerso. Há 1 milhão de anos atrás, a Amazônia Azul estava imersa. A Baía de Guanabara era um vale. Né? O mar estava quase 200 metros mais baixo. Então, o território da Amazônia Azul equivale mais ou menos à metade do território brasileiro, quer dizer, quase 4 milhões de quilômetros quadrados, que é um território brasileiro. Muito bem. E tínhamos, ao longo da nossa história, e fazendo analogia com a industrialização a partir da primeira Revolução Industrial, né, que foi baseada na oferta do carvão, o carvão abundante, e entra também a parte de geologia, que começou a mapear o carvão tecnicamente, as camadas de carvão na Inglaterra. Isso foi importantíssimo para as empresas que mineravam carvão, que não tinham o mínimo conhecimento de geologia, nem das camadas e tudo mais. Foram os geólogos. Ali surgiu o mapeamento geológico de superfície, surgiu na região carbonífera inglesa. E a Revolução Industrial, a Inglaterra, logo, isso foi acompanhado por Alemanha e o norte da França, a Bélgica também ricas em carvão, Estados Unidos já independentes também, nessa época, meados da segunda metade, o que eu estou dizendo, todos nós sabemos, do século XVIII, também com grandes reservas de carvão na costa leste, né, se aproveitaram, inclusive, pela facilidade de língua, se aproveitaram disso e também entraram na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, logo em seguida. Muito bem. Praticamente não havia escolas de engenharia, mesmo na Europa. Né? No terceiro quarto do século XVIII foram fundadas dezenas de escolas de engenharia na Europa. Estou falando sobre o mundo ocidental. Né? Enfim, a função do engenheiro, afinal, aparecia, porque desenvolvia-se a transformação de energia em trabalho de uma maneira extremamente eficiente. Não é mesmo? Surgiu a produção em escala, os países tiveram que expandir as suas fronteiras, a Europa construiu seus impérios coloniais para não só obter matéria-prima, mas também para vender os seus produtos, porque a produção industrial tinha que ter escala para consumir. Né? Os Estados Unidos também aproveitaram e foram para o oeste, né? e levaram as fronteiras americanas até o Pacífico. Né? O país se consolidou como um grande país. Muito bem. E o Brasil, éramos uma colônia portuguesa, Portugal não tinha carvão, tampouco a Espanha, lá nas Astúrias, ainda hoje se produz carvão lá, Portugal não conhecia energia. Né? Nós passamos o século XIX inteiro na base da roda d'água, da tração animal e do braço escravo. Era a nossa energia, em termos de transformar em trabalho. Né? Então, o Brasil, a independência foi uma ação entre amigos, tudo mais, nada mudou. Né? E chegamos no final do século XIX, medievais, importando tudo, qualquer coisa era importada, qualquer coisa manufaturada era importada. E no final do século XIX, descobre-se o petróleo e a energia elétrica. Né? Quer dizer, se engenheira a eletricidade para uso da humanidade. Nós não tínhamos petróleo. Os Estados Unidos, na passagem do século XIX para o XX, produzia já 2 milhões de barris por dia, ou mais. Produziu o que nós produzimos hoje. Os Estados Unidos, com isso, se transforma na grande potência científica e tecnológica do século XX. Né? A Inglaterra percebe a importância do petróleo em relação ao carvão e vai ao Oriente Médio, já tinha áreas, já tinha territórios com protetorados lá no Irã, Iraque, né? E assina contratos de exploração por uma característica geológica no Irã e no Iraque. Há exudações de petróleo na superfície, né? Até bíblica, até a Bíblia, registrados na Bíblia, né? E os ingleses, então, constituem uma empresa de capitais ingleses, alemães, franceses, cujo nome me lembro, e
começa a produzir petróleo também. Né? Na Europa, Romênia, as bacias germânicas lá, a bacia de Viena, até hoje produz a bacia de Viena, né? E no norte da Alemanha, tudo mais, quando começaram a produzir petróleo. E o petróleo, então, ele promove a segunda grande revolução industrial. Veio a eletricidade, nós não tínhamos petróleo, continuamos naquela mesma penúria de energia. Veio a eletricidade, nós começamos a aproveitar o nosso potencial hidrelétrico, mas já tudo estrangeiro. Né? Já aquele século XIX, que foi um século absolutamente perdido em termos de engenharia brasileira, em termos de pensamento e formação de engenheiros no Brasil, da capacidade de engenharia, foi perdido até porque nós éramos um país agrícola. Até hoje somos, na verdade. Né? E a energia elétrica, a aplicação da energia elétrica veio através de empresas estrangeiras, conhecimento estrangeiro, capital estrangeiro e tecnologia estrangeira. Nada brasileiro. Né? Fundamos, então, nas últimas 2 décadas, fundamos a Escola de Minas, de Ouro Preto, extrativista, importante, claro, até hoje, muito importante na economia brasileira, mas extrativista, mas não era de transformação. E a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, como escola de engenharia mesmo. Existem iniciativas anteriores, mas eram muito localizadas, construção de pontes, de engenharia civil. Mas a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que foi, em termos de organização, como escola de engenharia, foi a primeira do Brasil, também, acho que 1880, por aí. Muito bem. Entramos no século XX, um país desse tamanho, sem energia. Né? E a energia que produz a industrialização. As nossas primeiras indústrias, eu andei lendo há algum tempo atrás, vieram da cultura da cana-de-açúcar e do café. Foram máquinas, né, desenvolvidas para a indústria da cana e do café. É natural que fosse assim, já que nós não tínhamos energia. Não havia oferta de energia abundante na sociedade, né, no Brasil. Então, a industrialização veio na aplicação de, enfim, até por conta da imigração europeia, na segunda metade do século XIX, para o aproveitamento, para a melhoria da eficiência da nossa produção agrícola, café e cana-de-açúcar. Muito bem. Vem a Segunda Guerra Mundial, né? tem a Revolução de 30, que o Getúlio organiza o Estado brasileiro. Vem a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio negocia Volta Redonda, a usina, que só começa a funcionar em 46, não é mesmo? Que efetivamente dá início a um princípio da industrialização brasileira, mas ainda nós com falta de energia. A hidroeletricidade entrou pesada na década de 60, 70 e 80. Construímos todas o principal da nossa infraestrutura de geração hidrelétrica. E interessante, as empresas brasileiras de engenharia civil brasileiras, que hoje, inclusive, estão nessa complicação toda que nós estamos vendo aí, são originários, são os barrageiros da década de 70 e 80. É aquilo, quer dizer, a hora que o Brasil, então, passa a efetivamente explorar uma riqueza natural, estratégica brasileira, que era o nosso potencial hidrelétrico. Né? Muito bem. Foi aí que entra, efetivamente, a engenharia nacional. Funda-se o Conselho Nacional de Pesquisas, né? E essas coisas começam a tomar corpo já no Estado organizado, para que a gente efetivamente tenha as bases, nós tenhamos construídas as nossas bases de desenvolvimento. Muito bem. E funda-se a Petrobras em 53 para 54, era fundada em 53, mas começa a operar em 54, e a empresa lança-se a missão de encontrar petróleo no Brasil, além daqueles poucos barris de petróleo que até o Frederico escreveu um livro extremamente importante sobre Ben Bardi. Ben Bardi é um geólogo jamaicano, não é? Fred, você que escreveu o livro, não me deixa mentir aqui. Inglês de origem jamaicana, tá bom. Mas que foi fundamental para nós conhecermos a geologia do Recôncavo, que era a nossa bacia produtora, dando ali uma pintura, uma tintura
científica a atividade do geólogo de petróleo no Brasil. Muito bem. A empresa, enfim, se lança na bacia amazônica, né? E aí é uma fase do monopólio e que é importantíssimo isso que eu quero chamar a atenção. A missão da Petrobras, da área de exploração e produção da Petrobras, no monopólio estatal do petróleo, era levantar o potencial petrolífero das bacias sedimentares brasileiras, em território nacional. E isso é também importante. Com a quebra do monopólio, a área de exploração da companhia não modificou, na sua atividade diária, essa missão. Né? Ainda que, formalmente, né, a empresa fosse obrigada agora a trabalhar em blocos, que é muito diferente na parte a gente podemos chamar de tecnologia de exploração de petróleo, né? É muito diferente você trabalhar em blocos, né? Foi quadriculada, as bacias foram quadriculadas, tudo, do que você trabalhar numa bacia geral. E a nossa experiência na interpretação de bacias sedimentares, de toda a bacia, é uma vantagem competitiva absolutamente não é ultrapassada, ela não é inigualável. Né? O geólogo de petróleo que tem a visão da bacia como um todo é muito mais competente de um camarada que trabalha num bloco, só naquele bloco. Tem informações dos outros blocos, de outros pontos, mas, de qualquer maneira, a nossa experiência durante décadas em explorar a bacia inteira é uma vantagem absolutamente extraordinária. Mas a grande diferença na quebra do monopólio é que o governo tomou a decisão de concentrar a Petrobras na bacia de Campos, que era efetivamente o grosso da produção vinha da bacia de Campos. E abrir o restante das bacias brasileiras, eu não estou criticando nem elogiando, estou constatando um fato, para chamar empresas estrangeiras. Né? E criou o regime de concessões que dá ao consórcio, ou a empresa que descobre o petróleo, a empresa operadora, a propriedade do petróleo e do gás descoberto, a propriedade, né? E isso continuou. Né? Muito bem. Entrando agora um pouco mais do pré-sal. Mas tem uma coisa histórica. Eu, na minha vida toda, na área de exploração e produção da companhia, a gente vai guardando. No final dos anos 70, eu acho, ou meados de 70, nós tínhamos, o governo tinha definido os tais contratos de risco, né? E não deram resultado. Mas já com a Marinha do Brasil sempre foi uma parceira da Petrobras, sempre tivemos uma interação muito grande. Nós, nas primeiras linhas na plataforma continental, por solicitação da Marinha e também pela nossa área de exploração, nós levamos essas linhas a 500, 600 quilômetros a partir da costa. Muito em águas ultra profundas e ultra profundas, ainda naquela época, que não havíamos nem descoberto o petróleo na bacia de Campos, em águas profundas da bacia de Campos. E constatou-se que havia condições geológicas, pelo menos teóricas, condições geológicas em águas ultraprofundas, em águas profundas e ultraprofundas, muito além das águas raras até 200 metros, que era o objetivo inicial. E surgiu a ideia, e o governo, o Jacques Weck, não sei se era presidente ou ministro, o ministro era o César Caldi, o presidente da Petrobras era o Jacques, e houve uma quadriculação de todas as águas profundas e ultraprofundas brasileiras. Quadriculação como se fosse um tabuleiro de xadrez, de dama, com blocos quadrados, quadriculados, brancos e pretos. E chamou-se, as empresas estrangeiras foram chamadas, e essa coisa foi com as linhas sísmicas que nós tínhamos atirado, mostrando a prospectividade das águas profundas e ultraprofundas, e houve uma reunião em que isso foi colocado na mesa, e a Petrobras e o governo brasileiro
disseram, olha, temos aqui um quadriculado, aqui estão as linhas sísmicas, os nossos geólogos dizem que são extremamente prospectivas essas áreas de águas profundas e ultraprofundas, e que vamos licitar essas áreas. Saber que se vocês têm interesse. As grandes empresas, naquela época, Shell, Exxon, BP, todas as grandes empresas mundiais, levaram e se reuniram lá, e 15 dias depois voltaram e disseram o seguinte: aceitamos, com uma condição. No contrato de concessão tem que ter uma cláusula. A cláusula de aguardo de tecnologia. Não há tecnologia no mundo para produzir em águas profundas, a partir de 200 metros, e tampouco em águas ultraprofundas, a partir de 1.500 metros. Então, a gente adquire a concessão, mas enquanto não desenvolver tecnologia, a gente não vai... Não somos... O contrato não entra em vigor. O contrato, efetivamente, de atividade exploratória e depois de produção entra em vigor. E a Petrobras e o governo brasileiro disseram não. Justamente, nós somos um país dependente da importação de energia, dependente da importação de petróleo, né? Então, sem essa de nós concordarmos com uma aguardo de tecnologia que não tem. Nós justamente estamos chamando vocês porque nós queremos efetivamente explorar e produzir as nossas riquezas naturais. E os caras disseram, não, assim não dá, e pronto, acabou-se, não se falou mais, continuou o monopólio estatal. Os contratos de risco só deram o campinho de Merluza, aqui na Bacia de Santos, né? E eu imagino que seria hoje, em que situação nós estaríamos hoje se as grandes empresas petrolíferas, né, tivessem aceito aquele oferecimento da Petrobras e do governo brasileiro. Muito bem. Mas, continuando nesse mesmo diapasão, quer dizer, nós estávamos sempre demandantes de uma oferta abundante de energia, né? Nem sempre eu conto com a boa vontade dos meus amigos e conhecidos da área de produção hidrelétrica, quando eu digo que a produção hidrelétrica é literalmente sujeita a chuvas e trovoadas, né? Eu sou de uma geração que os apagões se multiplicavam, porque dava um período seco, a gente não tinha energia. Então, o petróleo e o gás natural, pelo menos fazendo as estimativas, não as simulações, né? Aliás, foi muito interessante essa sua observação. Como engenheiro, você foi preciso ali, né? As nossas estimativas, pelo menos é possível você estimar com relativa precisão e segurança o que você vai produzir de energia nos próximos 15, 20 até 50 anos, né? Que é mais ou menos quanto dura um campo em produção. Muito bem. Viemos então com uma industrialização capenga, super tardia, e com base as firmas privadas de construção civil, né? E atingimos a autossuficiência em 2006, acho que sim. E eu sempre disse nas minhas conversas, o Brasil não atingiu a autossuficiência. O Brasil foi atingido pela autossuficiência. Porque um país desse, para consumir, como hoje consumimos 2 milhões e pouco, isso é ridículo, em termos de território nacional, da grandeza territorial do Brasil, né? E segundo, até tem uma cola aqui que eu preparei. Por exemplo, hoje nós somos o 70º lugar no mundo em consumo de energia per capita. E consumo de energia é referência e medição de qualidade de vida. Então, nós consumimos, dados de 2010, 1,4 toneladas de equivalente de petróleo por cabeça, por habitante. Somos muito menores que Argentina, Venezuela, Turquia, México, Portugal, China, os países da antiga Iugoslávia. Enfim,
Somos o 72º país do mundo em consumo per capita. Isso representa, que já foi mostrado aqui, quer dizer, os nossos 60 milhões de pessoas que vivem, hoje não mais talvez na miséria, mas com um padrão de vida extremamente baixo em relação à Europa, em relação a países menos conceituados em termos de desenvolvimento europeus, como Portugal, Espanha e outros, né? Isso é importante, porque essa é uma grande desafio que nós temos. 5 minutos, só para acabar. Então, porque nós temos 85% da população na cidade e 15% no campo. Não é mais o agronegócio que participa, também de acordo com a minha cola, com 25% do PIB brasileiro, não é o agronegócio que vai resolver essa parada da concentração de nossa população nas cidades, né? Os serviços contribuem com 53% do PIB. Olha, um país desse tamanho, com essa riqueza natural, a gente tem 53% do nosso PIB de serviços. Tem uma enorme de um descompasso, de uma incoerência nesses números, né? A indústria de transformação são 11%. 11%. E é na indústria de transformação que se concentra o trabalho da engenharia. Não é mesmo? Então, seguinte, as novas previsões, em 2029, nós vamos, esses 11% talvez passem a ser 9%. Então, a indústria brasileira está definhando. Então, como é que a Petrobras entra nisso? Bom, só para terminar. Petrobras monopólio, a Petrobras fora do monopólio, recebe do governo entrante, naquela época, a instrução para expandir a sua área de atuação e não ficar nos 40%, que era e aí o Marcelo, o Gattazzi se refere, quer dizer, essa senoide de altos e baixos em termos de demanda ao mercado, de todo tipo, inclusive de tecnologia, não é mesmo? Expandimos as nossas atividades de exploração e produção e viemos para a Bacia de Santos. Só para terminar. A Bacia de Santos produzia só o campinho de merluza, descoberto pela Shell lá na década de... logo nos primeiros anos dos contratos de risco. E viemos para a Bacia de Santos. A Bacia de Santos hoje, descobrimos o pré-sal, por conta de todo esse intercâmbio, essa parceria, não só com o Tecgráfico, mas com a Universidade Brasileira, né? E hoje temos 50, 60, 80 bilhões de barris de reserva, prontos para enfrentar o século XXI, absolutamente confortáveis em termos de energia. Mais do que isso, o pré-sal, o óleo do pré-sal é riquíssimo em gás. E o gás do óleo do pré-sal, ele é riquíssimo em matéria-prima de fertilizantes. Nós seremos o maior produtor de fertilizantes do planeta e somos grandes importadores de fertilizantes. Nós somos dependentes de fornecimento externo de fertilizantes, trazendo para o desenvolvimento tecnológico. Aliás, e vou também citar o professor Pirroy Longo, do SEMPES, né? O Pirroy Longo dizia o seguinte: o que é desenvolvimento nacional? É você operar máquinas da mais alta tecnologia e da mais alta produtividade? Não. Desenvolvimento nacional é você operar máquinas que, ainda que não sejam da mais alta tecnologia, serem decorrentes e produzidas por inteligência brasileira, ciência e tecnologia brasileira, pela engenharia brasileira. Isso é que é desenvolvimento nacional. Não há desenvolvimento nacional dependente. Só há desenvolvimento nacional real soberano. Né? E a nossa introdução, a nossa inserção no projeto e na realidade globalizante tem que ser essa. Então, urge. Né? E aí vai a Petrobras como operadora única e outras empresas também, outras instituições estatais. E vimos aqui que Marcelo disse isso também, Viváqua disse isso. Quer dizer, tudo isso depende de governo, de ação política de governo. Não é uma questão técnica, não é uma questão de se fazer conta. Né? Quanto custa o petróleo que antes ainda hoje, né, do americano? Né? Custa a OTAN.
né? O camarada que foi eleito agora diz que vai cobrar da OTAN, porque só quem põe dinheiro na OTAN são os Estados Unidos. Por que ele põe? Por causa do Oriente Médio. Os números da OTAN são assustadores. São trilhões de dólares durante 2 décadas, 3 décadas, trilhões de dólares para manter o quê? O suprimento energético do norte-americano. Garantir o suprimento energético do norte-americano. Imagina um. Né? Invadiram o Iraque, não foi por causa das refinarias, nem pelas tão, que são deliciosas lá, por sinal. Mas foi por causa de mais de um, com 80 bilhões de barris. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Né? O Brasil passa por transformações, a gente está vendo que essas transformações estão tirando da sociedade brasileira o controle do país. Eu fui, na semana passada, em Ipatinga, né? uma comunidade de pequenos e médios produtores industriais que giram em torno da Uzi Minas. Os caras estão desesperados. Querem até vir ao clube, Francis, colocar o problema deles. Por quê? Porque acabaram as encomendas. Então, todo um grupo de dezenas de empresas privadas brasileiras, né, com engenharia brasileira, eles estão à míngua. Né? Então, a permanência da Petrobras como operadora única é fundamental para isso. Que é o operador que escolhe o projeto, a tecnologia, a universidade que vai, por exemplo, só para terminar, achei. Como o Tecgraf, eu cito aqui na área das geociências, o núcleo da Unesp, Rio Claro. No óleo da Bacia de Campos, do pós-sal, nós colocamos tudo no Texas, em Austin, na Universidade do Texas, porque era o grupo de geopesquisadores que tinha maior competência. A Universidade Brasileira ainda não tinha competência em geociência para enfrentar os desafios dos campos do pós-sal, na Bacia de Campos. Agora não. Agora a Petrobras colocou na Unesp, Rio Claro, formou, já tem... Assim, eu olho para o prédio de vocês e me lembro... Foi concluído há uns 3 ou 4 anos, o prédio do Centro de Estudos Carbonáticos, que são das rochas do pré-sal, com um sucesso absoluto, e não sei se é por causa disso, só claro que não é, mas também contribuiu. Em julho desse ano, a revista Nature considera a Unesp a mais importante universidade brasileira, a mais importante universidade da América Latina, seguida da USP e da Universidade Nacional do México. Então, vê a importância que tem uma empresa estatal, que é operadora de uma grande riqueza nacional, de conservar no Brasil, né, nesse caso, na área geocientífica, na área de geociências, o conhecimento e o estudo aprofundado dessas rochas. Então, só para terminar, o nosso problema é essencialmente político. Não é para fazermos contas, não é um problema... É de engenharia, porque os engenheiros estão intimamente ligados ao desenvolvimento nacional, mas é essencialmente escolha política. É isso. Queria inicialmente fazer também uma consideração, aproveitando as palavras do Estrela, e da importância e do problema que nós temos hoje com esse problema que a Petrobras está atravessando. Também é um problema não só para a PUC, para a Unesp e para a COP, certo? Onde a Coptec teve digamos assim, uma grande parte dos seus trabalhos ligados à Petrobras. Bom, então vamos passar direto para o debate com a plateia. Então, o debate está aberto, por favor. Os nossos palestrantes estão aqui à disposição, por favor. Muito bom dia. Eu represento aqui um engenheiro que trabalha há 50 anos, eu comecei em 67, na indústria naval. E, ao longo desses anos, foi muito bom o histórico feito pelo Estrela e também pelo professor Vivaco, que nos lembrou toda essa evolução. Né? A primeira vez que eu ouvi falar num grande programa de desenvolvimento foi no meu pai, vindo da Escola Superior de Guerra, ele era da Marinha, e me apresentou lá o plano de metas do Sumeira, né?
mais antigos aqui, eu tenho certeza, lembro disso. Aquilo ali me incentivou a ir para a engenharia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala que, e foi falado aqui, que a indústria está se destruindo aqui, o melhor exemplo é o da indústria naval. A indústria naval, como sempre, teve aquela senoide que acontece aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro plano, etc. E teve, finalmente, agora, quando o governo brasileiro chamou os empresários e disse, olha, nós temos aqui esse plano para desenvolver os campos, explorar os campos, precisamos dessas plataformas, dessas unidades. Vamos deixar um pouco a questão de corrupção e lava-jato, senão a gente acaba indo para um caminho que... Mas, enfim, as empresárias foram chamadas para esse esforço. Então, hoje você tem estaleiro do Nordeste até o Rio Grande, não tem um estado que não tem um estaleiro ou uma fábrica de modo. Nós construímos 60... O Estrela sabe isso melhor do que eu, e eu só vou pensar se eu falar alguma besteira aqui, Estrela. Mas, que me lembre, isso é levantado muito, 60 plataformas construídas com engenharia brasileira, indústria brasileira, estaleiro brasileiro, 60. Nos últimos anos, 9 plataformas, 9 FPSOs e no meio disso também, foram entregues no prazo e no custo. Agora, por conta de um acidente de percurso, que eu gostaria de chamar assim, toda essa indústria que foi instituída aí para auxiliar, enfim, a Petrobras a explorar esse petróleo, hoje eu tenho vergonha de falar, às vezes, que eu trabalho na naval. Assim como na época da Sulamã, do escândalo do Sulamã, também tinha vergonha. Mas a indústria está aí, pronta para produzir. Daqui 2 anos, no máximo, se continuar do jeito que está, tudo indo para a China, é curiosíssimo, né? Como é que os Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, não consegue competir com o chinês, nós aqui, tolinho, né? Tolinho daqui da região do sul-americano, que os europeus gostam de rotular como Sudaca, né? Aquele pessoal lá de baixo, vai disputar com o chinês. Então, o que se faz? A Petrobras anuncia, eu não sei se é verdade ou não, mas anuncia que vai contratar 6 plataformas, obviamente, a China, pede o waiver das plataformas de Libra, China, e hoje, quando a gente... Eu desculpo que vai acabar virando um seminário, mas o que eu queria perguntar especificamente, desculpa, é que esse negócio está me incomodando tanto. Eu estou lá no Sinaval, que eu saí do Brasa, sou mais um, do estaleiro Brasa, sou mais um desempregado, uma semana passada, porque acabou. O Brasa entregou 3 plataformas em 2 anos e pouco. Essa é uma prova, né? Com excelente nível de produtividade. A Felcetal já entrega lá pronta, mais 6 plataformas, e dizem que são um bando de malfeitores, cujo único objetivo era enriquecer seus acionistas. Negativo. Toda a engenharia dessas plataformas que eu disse que foram sucesso aqui, do Brasa e Fel, foi feita lá fora. Os equipamentos foram feitos lá fora. Nós entramos aqui só com C do EPC, nós construímos aqui. E do jeito que está indo, essa é a pergunta que eu queria fazer, nós não estamos tendo nenhuma capacidade, nem o Clube de Engenharia, nem Fijan, pelo menos no estado do Rio, de mudar essa situação. Nós vamos a Brasília, vamos ao PDFO, vamos aqui e ali. É aquela sensação que foi comentada aqui, de você sair de lá, é conduzido o elevador, está cumprindo tabela. Porque já existe a deliberação de levar para esse país, nos próximos 2 anos, pelo menos, a cultura do neoliberalismo. E aí, vamos outra década, vintena perdida, como aconteceu antes. O Clube de Engenharia e outras associações não estão tendo a capacidade, embora o professor tenha dito que abriu lá uma brecha, de mobilizar os políticos. Então, de que forma nós vamos quebrar essa situação? Nós estamos indo cada vez mais em direção a Caracas, uma convulsão social de quase, pelos últimos cálculos do IBGE, de 20 milhões de desempregados, destruindo a engenharia nacional, acabando com a engenharia nacional. O que nós vamos fazer? Quer fazer um comentário? Não, certamente. Não há como não concordar com você, não é mesmo? Quer dizer, a empresa enfrentou, e eu posso dizer que enfrentou situação financeira delicada,
Mas não foi só a Petrobras. Todas as empresas do mundo enfrentaram essa mesma situação, né? Só que tem que, para o Brasil, a Shell não é importante, né? A Exxon é importante. Para o Brasil, a Petrobras é importante. Emprego, renda e engenharia, né? Crise norte-americana de 2008. Faliu uma série de empresas norte-americanas, todo mundo nós sabemos, e o governo americano entrou com capital e salvou a GE, por exemplo. Imagina se o governo americano ia deixar a GE falir. É uma empresa altamente estratégica, né? E depois a GM, a General Motors, e assim outras. Quer dizer, nós assistimos a empresa da qual o governo é o principal, é o controlador da companhia, né, ser largada à sua própria sorte, né, num regime de gestão financeira absolutamente enfim, de retrocesso, como foi a partir de 2015, né, e exportamos a condição das plataformas para os saleiros chineses, de Singapura e coreanos, não sei por quê. E agora eu conheço, já tenho dito isso várias vezes, eu conheço, que fui lá várias vezes, a Singapura, a Dubai, na Dubai Dry Docks, na China e mesmo na Coreia. O pessoal usa trabalho semi-escravo. O empresário brasileiro não pode, nós não podemos permitir que o empresário brasileiro concorra com aqueles caras, porque eles se utilizam de trabalho semi-escravo. É uma coisa anticivilizatória, antiética, do ponto de vista dos direitos humanos. E com você sabe melhor do que eu, essas são obras intensivas de mão de obra, né? Então, se o empresário brasileiro só pode competir com o produto estrangeiro em igualdade de condições, principalmente na questão social, né? Então, essa é uma... Quer dizer, nós tratarmos como se fosse de mercado, com leis de mercado internacional, como na Rio Oil and Gas. A sociedade brasileira foi comunicada que, olha, setor petrolífero brasileiro, a partir de agora, é lei de mercado, e mercado mundial, né? Isso não está certo, porque trata-se de um bem estratégico brasileiro. E o governo deixou a Petrobras amíngua, quer dizer, à sua própria sorte, quando devia ter sentado com a Petrobras, junto com a Petrobras, em relação aos nossos credores, que a Petrobras, diferentemente das outras empresas, das grandes empresas, é a que tem reservas de petróleo. Na Petrobras tem ativos, né, ainda não materializados, mas tem ativos para pagar os empréstimos que ela adquiriu. Agora, colocou-se tudo na mesma panela, né? Fecharam-se, a Petrobras cancelou os contratos com as nossas empresas, né? E colocamos na rua milhares de engenheiros. Você foi a Ipatinga, a mesma coisa. Isso não pode continuar, isso é um problema de soberania nacional. Um ponto que eu talvez a mencionar nesse aspecto, que me preocupa bastante, talvez o Estrela saiba responder, é que eu vejo hoje, de todos os problemas que as pessoas estão vendo com a Petrobras, eu vejo um que talvez eu esteja vendo errado. A Petrobras, ela, por um lado, ela está sendo entendida como uma empresa que tem que seguir a 866, que é uma lei, que é um governo, com todas as restrições de governo, de como operar, seguindo uma coisa bem restritiva. E, por outro lado, dizendo assim, não, você opera em Nova York, você tem que seguir as leis de mercado. Então, eu não vejo como uma empresa, eu trabalho com convênios e contratos, né? Tenho 400 pessoas trabalhando comigo hoje num ambiente onde... Qual é o grande problema quando eu tenho um convênio? É que as pessoas são nominadas no convênio. Se o cara para de trabalhar, eu tenho que aguentar ele do mesmo jeito, tenho que achar um substituto, é um processo que demora 6 meses para pedir, para fazer, etc. Então, quando você fala de governo, você fala de uma estrutura que é administrada de uma certa forma. Quando você fala de mercado, você fala de uma estrutura que é administrada de outra forma.
tentar fazer um cara que é administrado por aquelas regras tão restritivas competir no mercado é como amarrar o pé do cara e mandar ele correr. Então, eu não vejo isso ser discutido, mas isso está acontecendo. Toda vez que eu chego na empresa, eu vejo isso. Não, nós somos no mercado. Tá, então, agora nós temos que se fazer assim, assim, assado. Ah, tá bom. Mas aí, quando você vai fazer a coisa, não, mas nós somos governo. Nós temos que fazer isso, assim. Então, você está pegando o pior dos mundos. Está pegando os dois lados piores. Eu vou passar a palavra para o Sayão. Obrigado, Alberto Sayão, da PUC-Rio. Eu queria aproveitar a presença do Estrela e do Marcelo aqui falando sobre pré-sal e queria fazer uma pergunta para os dois. Há uns 10 anos ou 8 atrás, o Brasil ia ser uma nova potência mundial em petróleo por causa do pré-sal. Ia ser rico, ia ser... Agora, saiu de moda, né, o pré-sal. Eu queria a opinião de vocês quanto à perspectiva. Nós já temos tecnologia para explorar e vocês acham que nós vamos explorar o petróleo do pré-sal? Ou acabou essa moda, essa onda? O amarola, né? Não sei como é que eles falavam isso. Obrigado. Eu vou falar uma coisa, mas que ele sabe muito mais que eu, então eu fico meio... O petróleo do pré-sal, pelo que eu estou entendendo, ele tem, na linguagem que eu aprendo muito mal, que eu acho que todos os engenheiros tinham que aprender essas linguagens de CAPEX, OPEX, essa troça, o custo de exploração dele é baixíssimo. Atualmente, o custo de produção, o custo de produção está na faixa, está muito baixo. Tá? Eu já vi números em torno, até 8, mas já 20 dólares o barril. Então, não sei qual é o número real, porque também não sou dessa área. Mas eu sinto que o consenso, que o custo de exploração é muito baixo. Incluir o custo de investimento, o tal do CAPEX, é que está pegando um pouco na questão. Como fazer o investimento para chegar lá. Mas a produção é muito boa e muito baixa. E como o diretor Estrela falou, tem uma série de coisas boas ali dentro que também dependem da questão da infraestrutura que o Paulo falou. Porque também você tem gás, você tem uma série de coisas, mas não tem como escoar aquilo, não tem como armazenar gás no Brasil. Tem uma série de confusões que ainda precisam de gargalos que precisam ser eliminados. Se você quer estocar gás em navio flutuando, vai ser caro pra caramba manter usar esse gás. Você não tem... tem uma série de aspectos que ainda precisam de uma logística, de uma arrumação para baixar o custo. Não, professor, é o seguinte, potencialmente as coisas estão lá. Nós temos uma reserva gigantesca de petróleo e gás natural, né? Os custos de produção são extremamente baixos. Por quê? Porque a empresa tem uma infraestrutura já instalada por Macaé. Esse é o atrativo do pré-sal, né? Nós já tínhamos em Macaé uma imensa infraestrutura por pós-sal e descobrimos o pré-sal não só na Bacia de Campos, mas também na Bacia de Santos, principalmente na Bacia de Santos, que é ao lado, que são alguns quilômetros distantes, então os custos operacionais de produção são muito baixos. Sob o ponto de vista dos custos do CAPEX, né? Nesses anos todos, né, com a minha experiência lá, nós diminuímos, por causa dos projetos, com o trabalho conjunto com a Universidade Brasileira, com as empresas de projetos brasileiros, estávamos numa escala de diminuição do custo de investimento, né? O que aconteceu também foi que com os empréstimos que a empresa contraiu, indexados ao dólar. E só o dólar nós tivemos uma desvalorização cambial de 40%. Pelo que dizem, né? Então, o mais importante é o seguinte, o potencial está ali. Nós estamos produzindo já mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão. Imagina se nós não estivéssemos produzindo 1,5 milhão de barris hoje, com o nosso consumo de 2 milhões e pouco. Nós estamos importando 1 milhão de barris por dia. Então, estamos produzindo, o potencial continua ali. Os poços do pré-sal, o Marcelo, quando o Marcelo colocou aí não os simuladores, mas os preditores de produção, os poços do pré-sal,
exigiram uma nova concepção desses preditores, porque os poços produzem gigantescamente mais do que estavam previstos e não caem de produção. É uma produtividade absolutamente extraordinária. Isso é uma informação que só a Petrobras tem como operadora, não é mesmo? Então, o recurso está ali, a riqueza está ali. Agora, cadê o Paulo, do Vácuo? O Paulo está aí, né? Nós precisamos de um plano de país para fazermos um plano de 50 anos para o Brasil. Está entendendo? E aí direcionar os nossos recursos. Somos o terceiro ou quarto, as terceiro ou quarto reservas cambiais mundiais. 400 bilhões de dólares. A juros negativos nos Estados Unidos. E para socorrer momentaneamente a principal empresa brasileira, não fomos capazes de internalizar 10, 15 bilhões de dólares tirando desse recurso. Está entendendo? Então, precisamos de um plano de país, tendo como base o que o camarada lá na Academia Nacional de Engenharia falou, a soberania nacional. E aí a engenharia entra no cerne disso. Não é mesmo? Paulo Vivar, como ontem nós brevemente falamos durante a cerimônia de posse dos novos, ontem na nossa Arsenal de Marinha, num ambiente apropriado e patriótico, nós visamos levar a engenharia brasileira através de uma academia seríssima, que é a Academia Nacional de Engenharia, tão séria quanto a NAE, a National Academy of Engineering dos Estados Unidos, se eu olhar ali para o seu nobre membro, o Nelson, nós temos que ser iguais. Aquela academia, ela olha estrategicamente os Estados Unidos. E o que é estratégico para nós? Petróleo. Como é que eu não favoreço, no sentido nobre do termo, continuamente a Petrobras? É um absurdo, inclusive como os jornais tratam a Petrobras, como se fosse uma empresa privada que tem que competir aqui e ali. Não, ela tem que criar tecgráficos como criou e muitos outros. Essa é a missão dela, mas não é assim que é o pensamento político nacional. Ele tem que ser modificado. Mas quem vai modificar o pensamento político nacional? Quem? O bispo? Bom, agora tem um aqui no Rio. Pardon-me. Quem vai? A engenharia. Somos nós. Nós temos que fazer agora valer este pensamento que você acaba de expor, que muitos têm exposto lá. Mas não é fazer valer, chegar lá, como falamos aqui, você é atendido e levado para fora. Você tem que fazer valer de fato. Qual é a nossa força? A nossa força são milhares de engenheiros, de empresas como essa que é falada aqui. Nós temos que reunir estas vozes. Mas como se reúne voz? É uma engenharia de reunião de vozes. Nós sabemos fazer isso. E levar, mas levar mesmo, porque aí muda. E olha, como falamos ontem, eles entregaram a Petrobras, cujo planejamento estratégico, a Vale, cujo planejamento estratégico eu fazia quando saía de lá, cujo Carajás inteiro eu dirigi, participei da compra dos americanos. Nós compramos dos americanos essa província que você citou, uma das maiores do mundo, que é o Carajás, multimineral. Nós compramos. Nos foi tirada assim na conversinha, com os jornaizinhos aí batendo palma, saiu e foi embora, uma coisa monstruosa. Temos esse risco hoje, se não reagirmos. Mas podemos reagir. O espaço foi aberto pela célebre Lava Jato. Abriu sim. Vamos bater palma para ela, porque abriu. As outras forças estão acuadas. Assim como Getúlio Vargas, ao se suicidar, ele acuou as forças que iam tomar a Petrobras naquele ponto. Isso está em livros americanos aí. Entendido. Muito obrigado, Frederico, para a última intervenção. Frederico Laier, aposentado Petrobras, da boa Petrobras. O Vilar, aquela sua palestra, eu acho que aquilo tem que se tornar público. Eu comecei até a fotografar sem permissão uns slides seus. Tá.
porque você colocou o dedo no problema. Quer dizer, nós temos um problema hoje no país, que é o problema nós temos que refazer o modelo político. A palavra mais vilipendiada que nós temos no país é democracia. Ah, isso é democracia. Democracia é coisa nenhuma. Democracia nasceu lá na Grécia, 400 anos antes de Cristo, porque todos os 40 mil habitantes da cidade cabiam na praça principal, onde se discutia, todo mundo dava palpite. Hoje, eu só entro na história de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, para comprovar se aceita ou não a indicação que nosso modelo político está na mão dos presidentes de diretórios municipais, estaduais e nacionais, que escolhem os candidatos despreparados. E como disse Napoleão, o ignorante com iniciativa é o desastre de qualquer organização. Tá? E que nós temos aos montes. Tá? Nós vimos que esse tipo de poder dado aos ignorantes derrubou a União Soviética. Tá? Acabou a União Soviética e levou-nos a essa situação que nós estamos hoje. Então, que eu acho que o modelo, nós temos que... Uma das coisas que eu aprendi na vida, na Petrobras, nós tínhamos uma missão, nós tínhamos uma camisa, tá? Foi a campanha do Petróleo Nosso, nos enchia de ânimo para dormir no meio do mato, sofrer, tá? Porque a gente tinha um objetivo na vida. A minha geração, a geração do Estrela, nós entramos no mesmo ano na Petrobras, nossa geração construiu essa empresa. Tá? Mas nós descuidamos de uma coisinha na Petrobras. Nós não criamos dentro da Petrobras a discussão política da importância da empresa dentro da Petrobras com seus funcionários. Nós não circulamos os funcionários na empresa para eles conhecerem melhor a empresa. Tanto que hoje, o que eu vejo? Eu vejo os velhinhos gritando e os novos não estão acompanhando. Vejo o Fernando Siqueira, da EPET, correndo pelo Brasil afora para lutar e pela empresa, e os novos estão claudicantes. Então, nós temos que discutir várias coisas, mas você botou o dedo na ferida. Nós temos que discutir um modelo político, em primeira instância. Bom, então, eu acho que nós vamos dar como encerrado esse debate